Esse é o Ancapso e nós vamos falar da indicação de Flávio Dino e Paulo Gonetti para as vagas, respectivamente, do STF e a Procuradoria-Geral da República. O que significa isso? Quem ganha, quem perde? É bom pra gente? Eu vou dizer pra vocês, eu acho que é, viu? É bom pra direita e ainda tem uma armadilha nessa história que pode ainda favorecer a coisa ainda mais. Essa notícia foi sugerida por Novembro Azul com meu prócto pé de mesa, Igor Girkin, aquele criminoso de guerra, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, o visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, finalmente, depois de muita protelação, muito adiamento, o Lula indicou para a vaga do STF, né? Preencheu a segunda vaga dele do STF. O fato dele ter preenchido essa vaga já ajuda a direita. Por quê? Porque essa vaga era um dos motivos que o Lula tinha de ainda conseguir fazer pressão, conseguir fazer política em Brasília, né? Ele ficava prometendo essa vaga. A vaga vai para cá, a vaga vai para lá, a vaga vai para não sei quem. Tinha um monte de gente com interessados em botar alguém nessa vaga. E com isso o Lula conseguia manobrar essas pessoas. Por isso que ele demorou tanto tempo, né? Lembra? A Rosa Weber já se aposentou tem meses, né? Ele podia ter indicado logo em seguida alguém de interesse para ele, mas ele sabe que no momento que ele indica alguém, aí acabou a política. Essa vaga ele não tem mais. E mais do que isso, o Lula não tem, em tese, nenhuma vaga entre agora e o final do mandato dele. Então, essa carta, que é uma carta forte que ele tem para jogar esse baralho político lá, ele não tem mais. É lógico, ele continua tendo outras indicações importantes aí nos próximos anos, para STJ, para tribunais superiores, né? Ele continua tendo um monte de coisa para jogar, mas isso daí era o grande prêmio, né? Era o mais forte que ele tinha nisso daí. Bom, indicou o Flávio Dino. Não é nenhuma surpresa, muita gente achava que ele ia indicar o Flávio Dino, eu achava que ele iria com Bessias. Por que eu achava que ele iria com Bessias? Porque o Lula, ele tem medo de pessoas que possam fazer sombra contra ele, né? E o Flávio Dino certamente é uma pessoa desse tipo. Ele não é ligado historicamente ao PT, ele é do PCdoB lá do Maranhão. Agora parece que está no PSB, mas isso aí não importa, né? Ele não é do grupinho do Lula lá no PT desde o início, né? É um cara meio transplantado no governo. Mas é um cara que, sem dúvida alguma, tem uma presença midiática, uma presença na mídia muito grande. E com isso, o Lula pode se sentir ameaçado. Eu tinha a impressão que ele iria indicar o Bessias. Eu ainda acho que essa era a indicação do Lula, o Bessias. O que aconteceu? Justamente essa movimentação toda aí da PEC contra o STF foi o que jogou o Bessias para baixo do trem e acabou favorecendo o Flávio Dino, né? Para quem não lembra, o Flávio Dino estava em baixa, justamente por conta do caso da dama do tráfico lá do Amazonas, as denúncias de corrupção contra ele, que a mulher entrou lá no Ministério da Justiça, continua sendo um absurdo aquilo tudo, mas aí que tá, né? Como tinha essa questão da PEC lá que o STF não gostou, o pessoal do STF prefere o Flávio Dino, por um motivo muito simples. O Flávio Dino é velho e gordo, então ele tende a durar menos tempo no STF. No final das contas, a conta que o pessoal lá faz é essa. O Bessias é relativamente jovem, ia ficar décadas e décadas no STF. Então, é aquele negócio, em termos de votar mal, meu amigo, os dois vão votar, não adianta, né? Os dois são de esquerda, os dois vão votar tudo a favor do Lula, os dois vão ser contrários às pautas de direita, às pautas morais. Isso aí não teria nenhuma mudança no final das contas, né? Mas pela indicação do Lula, do Zanin, me parecia mais lógica a do Bessias aqui pro STF. Mas acabou que esse negócio da PEC foi o que marcou a coisa, né? Foi justamente aqui o que está dizendo o Estadão, eu concordo com eles. Uma informação que eles trazem aqui que eu não sabia é que o Bessias ele foi assistente do Jacques Wagner em determinado ponto, ou seja, ele era próximo do Jacques Wagner. E lembra, o Jacques Wagner votou a favor da PEC, né, contra o STF, a PEC que limita o STF, coisa e tal. E aí isso deu a deixa para o Lula escolher o Dino ao invés do Bessias, né? Havia também o Paulo Dantas, que era do TCU, que também estava nessa corrida aí, mas estava mais entre o Flávio Dino e o Bessias. Então o que eu falo para vocês, em termos de qualidade jurídica, de decisão, cara, qualquer indicado pelo Lula vai ser uma merda. Não tem alternativa, certamente seria uma merda. Mas entre os dois, para nós da direita, né, entre o Flávio Dino e o Bessias, a vantagem do Flávio Dino é que ele morre mais cedo, né? É idoso, obeso igual eu,
daqui a pouco tem um ataque cardíaco aí, daqui a pouco está empacotando, ou mesmo que não seja, ele já é mais velho, já tem 50 e tantos anos. O Bessias tem 38, 40 anos, um negócio assim. Ou seja, ficaria décadas a mais lá no STF, né? Essa é a conta que o pessoal está fazendo em termos de diferença do Flávio Dino lá. E ainda tem mais uma coisa que eu acho que é uma possibilidade muito bacana nisso daí, que é o Lula ele impôs uma derrota dupla ao PT, ou seja, o que aconteceu? Ele viu a votação da PEC como ele quis jogar como se fosse uma traição do PT contra ele. E ele está vendo que o PT está torpedeando um monte de gente, está torpedeando o Juscelino Filho lá do Ministério das Comunicações, está torpedeando não sei mais quem. O PT quer vagas para o PT. E aí eles jogam esse jogo já há muito tempo de tentar queimar ministros que não são ligados diretamente ao Lula, justamente para conseguir mais espaço para gente do próprio PT. E o Lula quis dar um basta nisso daí, justamente com essa indicação do Flávio Dino. Com isso, ele deve ter sacaneado mais o PT. Isso é uma coisa positiva, por quê pra gente? Porque no final das contas mostra mais uma vez que o PT é um beco sem saída. O PT tem força enquanto o Lula é vivo, mas Lula já está mais para lá do que para cá. Quando o Lula morrer, o PT não tem mais ninguém. Por quê? Porque o Lula sistematicamente impede que o PT cresça nessa situação, né? Então é ótimo que o Lula tenha brigado com o PT também, diminuído o poder do PT no Ministério e no governo como um todo, justamente em função disso daí, de perder, do PT perder espaço no governo do próprio Lula, né? E aqui está falando que a votação da indicação do Flávio Dino e do Gonê deve ser no dia 11 a 15 de dezembro. Eles estão dizendo aqui, aonde é que eu vi isso? Eu vi isso aqui em algum lugar, aqui ó. 12 e 15 de dezembro vão ser as datas de votação no Senado da indicação do Flávio Dino e do Paulo Gonê. E aí que eu digo para vocês, existe chance, não é grande a chance, é uma chance pequena, né? O mais provável é eles aprovarem esses nomes, porque tipicamente sempre aprovaram todos os nomes lá no Senado. Sempre que alguém é indicado por STF, geralmente passa no Senado muito tranquilamente. E como estão fazendo um negócio rápido aqui para se cristalizar esse negócio rápido, é sinal de que já tem um acordo com o pessoal do Senado para passar o nome do Dino. Eles não fariam um negócio rápido assim se não tivessem certeza que o nome iria passar, né? Então eu acredito que vai passar, mas tem chance. Por quê? Vamos supor que o próprio Pacheco resolva vingar o fato de que ele não foi indicado para o STF, né? O Pacheco tinha essa esperança de ser indicado para o STF também. Ele também tem background na área jurídica e pelos serviços, muitos serviços prestados ao Lula, né? No governo passado e nesse governo, ele esperava essa indicação. Eu não sei, eu acho que tem chance do pessoal barrar o Flávio Dino, né? E lembra, tem esse detalhe também. O Flávio Dino, ele vai ser botado em votação na CCJ, na CCJ os votos são abertos, então todo mundo sabe quem votou. Ali então não tem nenhum risco, ele vai ser aprovado na CCJ. Mas quando for para o plenário do Senado, o voto é secreto. Então as pessoas podem votar conforme sua consciência, ninguém vai ficar sabendo quem votou em quem. A pessoa pode falar, não, eu vou votar nele, mas votar em outro, ou votar não. Né? E o que eu quero dizer com isso? O PT, se o PT resolver brincar esse jogo que o Lula está brincando aí, ele pode simplesmente entrar junto com os bolsonaristas. Os bolsonaristas certamente vão votar não na indicação do Flávio Dino, e você sabe que já tem um número grande de gente insatisfeita com o STF. Talvez seja mais um recado aí, o primeiro indicado da história da República Brasileira, o primeiro indicado, não é o primeiro não, já teve um antes. Teve o Barata Ribeiro, para quem é aqui do Rio de Janeiro, certamente conhece a rua Barata Ribeiro, lá em Copacabana. Esse ministro chegou a ser indicado, naquela época, quando o ministro era indicado, ele já tomava posse e depois tinha a confirmação dele pelo Senado. Então ele foi ministro por alguns meses do STF, mas depois o Senado reprovou a indicação dele, né? Enfim, mas é muito raro isso, é muito difícil o Senado reprovar uma indicação do STF. Essa tem chance. Não estou dizendo que vai acontecer, eu ainda acho mais provável passar, mas tem chance. O Gonê deve ser aprovado, tá? O Gonê, o pessoal gosta dele. O Gonê, para vocês terem uma ideia, ele deu parecer pela absolvição do Bolsonaro e do Braga Neto nessa questão da eleição lá dos embaixadores.
Ele é um cara técnico, e aí que aconteceu isso também, né? Ou seja, qual que é o problema aí? O Lula queria indicar um outro que é mais de esquerda, mais favorável ao governo dele. Não gostava do Goné por conta disso daqui. Essa pressão do STF fez ele escolher o nome mais técnico, fez ele escolher o nome do Goné. Então eu acho que o Goné aprova e o Flávio Dino reprova no Senado. Seria lindo se isso acontecesse. Não sei se vai acontecer. Acho pouco provável, tá, gente? Mas é aquele negócio que a gente pode torcer para acontecer, entendeu? Quem sabe? Quem sabe o pessoal bolsonarista unifica para votar contra o Flávio Dino, ainda traz um pessoal do PT. O pessoal do PT não vai falar que vai votar contra o Flávio Dino, lógico. Não vai querer receber cacetada do Lula, né? Mas a gente viu que dá para aprovar. Se dá para ter 3/5 do Senado para aprovar uma PEC, dá para ter 50% mais um para rejeitar a votação, para rejeitar a indicação do Flávio Dino, né? Vamos ver como é que vai ser isso daí em dezembro. Bom, e aí, o Goné, então, eu acho que a prova não tem problema nenhum. É um cara que é extremamente técnico, não é que ele seja favorável ao Bolsonaro também não, tá? O pessoal tá exagerando aí, vendo coisa demais. Ele, de fato, ele defendeu a absolvição do Bolsonaro porque, cara, é óbvio. Qualquer um pode ver que aquilo ali não teve nada demais, né? É um absurdo essa condenação, essa inelegibilidade do Bolsonaro. O cara foi técnico. Mas, no final das contas, ele deve ser indicado para a PGR lá pelo Lula. Você pode imaginar, os petistas estão arrancando o cabelo por aí. Até porque você fala, caramba, olha só, o PGR novo defendeu o Bolsonaro. Né? Imagina a cabeça do pessoal, né? Bom, então é isso daí. Agora, outra coisa que vai acontecer com a indicação do Flávio Dino é o fatiamento da pasta da Justiça. Isso já estava sendo conversado antes, já tinha uma negociação aí. Inclusive o Lula queria fazer isso, mas sabia que se ele cortasse a Justiça e o Flávio Dino continuasse só com a parte da Justiça e botasse outro com a segurança pública, coisa e tal, ia ser como uma diminuição da importância do Flávio Dino. Daí que ele fez essa ideia de botar ele no STF, e agora ele pode quebrar a pasta da Justiça em duas sem grande problema, né? Qual que é a ideia aqui? Sempre foi essa ideia, né? Você ter o Ministério da Justiça e o Ministério da Segurança Pública. O Capelli deve ficar com o Ministério da Segurança Pública. Aparentemente estão querendo botar a Tebet no Ministério da Justiça. Qual que é a lógica aqui? Que o STF está chateado porque Lula não indicou uma mulher para o STF, então o STF diminuiu o número de mulheres indicadas para lá. Então, mas pelo menos a gente bota a Tebet como ministra da Justiça, o que é uma piada, né? Porque ministra da Justiça vai durar, se durar até o final do governo Lula, dura 3 anos, né? E olhe lá, né? O STF é um tempo considerável, a pessoa vai ficar lá até se aposentar. Enfim, é uma espécie de compensação às mulheres do Brasil, aí podem se acostumar, é aquilo que eu falo, o Lula ele diz que é feminista, ele diz que é contra o racismo, ele diz que apoia a LGBTQ, isso é só discurso, apoia porcaria nenhuma. O que ele quer é proteger o dele para ele não ser preso de novo, né? Enfim, é isso daí, cara. Eu gostei, achei bom, achei que no final das contas pra gente, dentro das possibilidades, era uma coisa razoável. Tem a chance ainda dele ser negado lá no STF, no Senado, seria lindo se isso acontecer, mas eu não contaria com isso, tá? Eu acho que ele deve ser aprovado, tá tão rápido isso daí que ele deve ser aprovado. E outra coisa, se ele for reprovado no Senado, é pouco provável que ele volte pro Ministério, tá? É capaz dele cair em desgraça mesmo. Seria lindo isso acontecer, cara. Putz. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.